Deixa eu perguntar para vocês agora de forma mais prática aí. A gente deu uma pincelada sobre antes sobre comunicação, sobre como comunicar de forma autêntica, sobre essa preocupação, né, em passar os valores, se posicionar, em criar conexão e tudo mais. Nós então acabamos de passar agora por uma eleição aqui municipal, né? E daqui 2 anos teremos de novo eleição. Eu nunca me lembro certo, mas é federal, que a gente fala daqui 2 anos. É geral, né? Eleições gerais. Gerais, tá. E assim, daqui pra frente não, a gente sempre vai ter próximas eleições, né? Pra nossa audiência, assim, A gente que... espera isso, né? No Brasil nunca se sabe, mas espero que sim. É um bom ponto. Vamos lá. É que agora o cara viaja e o cara fica pensando, cara, loucura. Mas enfim, como que vocês enxergam, como que vocês acham que quem está se preparando para uma candidatura, ou seja um candidato que está nos assistindo, seja alguém que pensa isso, seja um empresário que vai consumir conteúdo, vai ver outros candidatos, como comunicar de forma eficiente, né? Como se preparar para uma candidatura, e eu gostaria dos dois olhares, assim, como um candidato se prepara e como um cidadão tipo eu, que não faz parte da política, também observa esses movimentos, enxerga quem está fazendo um trabalho coerente, está fazendo um trabalho legal, assim, óbvio que a gente nunca tem acesso a 100% da vida da pessoa, né? Tu vai ter acesso a um recorte, principalmente quando a gente fala de redes sociais, mas como a gente analisa isso de forma um pouco mais criteriosa, assim, para passar essas máscaras que muitas vezes as redes sociais colocam, assim. A primeira coisa é que não tem como ganhar uma eleição sem uma forte presença na rede social. Isso é completamente impossível, não tem mais, acho que, alguém que discute isso, né? Uhum. Não tem assim como não tem como ganhar uma eleição só com rede social. Exatamente. Não tem como ganhar uma eleição sem tráfego pago. E o tráfego pago não deve começar no dia que começa a eleição. Aliás, você não deve procurar esse profissional no dia que... E tu não deve procurar começar a te posicionar só no dia antes da eleição. Tá. Porque o teu posicionamento vai ser a soma de várias e várias e várias e várias interações que as pessoas vão tendo contigo nas redes sociais, até entenderem e te colocarem num patamar, num lugar, Vou dar exemplo do prefeito Marcelo Calmo, que agora já não é mais prefeito, né? Mas que concorre a deputado federal. No dia da posse do Trump, no dia 19, na véspera, ele fez um post dizendo que novos tempos estão começando. Legal. Aí foi muito curioso, porque quem o apoia, ele teve... O post foi com umas 3 mil pessoas que curtiram e tal, e centenas de comentários. E o pessoal que não gostava dessa linha ideológica ajudou bastante ele, porque foi comentar contra e aumentou o engajamento dele. E aí, quando aumenta o engajamento, o que acontece? O Instagram te entrega mais, te coloca mais em evidência, enfim. Então, a primeira coisa é esse exemplo, né? Esses temas-chave não tem como um candidato, principalmente o candidato agora nas proporcionais, não se posicionar. Se, eventualmente, um candidato é contra o Trump, é de esquerda, ele teria que ter se posicionado também nesse dia para fazer os seus contrapontos, as suas ressalvas a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque, da mesma forma que os caras que são haters do ex-prefeito Marcelo Calmo, eles atuaram lá e acabaram ajudando o prefeito. Os caras que são, daqui a pouco, a favor do Trump, né, que aqui no Brasil também tem esse alinhamento, eles iriam lá ajudar no engajamento desse cara que é mais de esquerda. Então, tanto para a esquerda como para a direita, se posicionar, mas aí se posicionar de maneira consistente, de maneira clara e sem fazer uma grande ruptura. O prefeito Marcelo Calmo fez uma postagem naquele dia falando um pouquinho sobre a sua perspectiva do que ele achava que viria pela frente, mas sem fazer algo histriônico que não é algo que ele faria, que ele não faria, assim, algo feito que tu vai dizer, esse cara não foi o que ele... Então é algo que faz sentido que ele esteja pensando. O que é uma mudança também de postura, porque enquanto ele era prefeito, ele era prefeito. Assim que ele se tornou ex-prefeito e tudo mais, ele adotou outro tipo de posicionamento, porque ele entende que quando ele chegar à Câmara dos Deputados, vai ter uma eleição para isso, as pessoas já têm que entender o que ele pensa. Mas ele tem que chegar já escolhido pelas pessoas na véspera da eleição. Porque na eleição, são apenas 45 dias em média, o prazo muda um pouquinho de acordo com quando ela cai a eleição, é muito rápido. Não dá tempo de tu construir isso. De tu falar para todo mundo que tu é a favor ou contra o Trump, que tu é a favor ou contra isso, contra aquilo. Não dá tempo. A eleição é construída nesse processo todo que nós temos antes de saber o número do candidato, antes de saber a foto da urna do candidato. Então o candidato deixa para a última hora para ver isso depois, vai ter problemas. Eu sei que tem candidatos também que ainda estão presos à sua atividade. Daqui a pouco o cara tá numa empresa, o cara tá numa... Só que ele vai ter que conseguir equacionar isso de alguma forma.
ele tá em algum cargo que ele não lhes permite ainda se posicionar, mas ele tem que posicionar isso de alguma forma. Ele tem que conseguir criar uma ressalva para dizer, eu acho que isso é assim, isso é assado. Seja para... A gente tá falando internacional porque o debate todo dessa semana, essa semana da eleição, da posse do Trump, é muito pautado em cima disso. Mas é lógico que depois outras coisas vão acontecer, seja nos Estados Unidos, seja na Argentina, seja principalmente aqui no Brasil, que é a tua pauta principal, e que vai exigir posicionamento. Tu tem que imaginar que tu já tá lá na Câmara. E o teu eleitor te elegeu para estar na Câmara. Como é que ele gostaria que tu tivesse se posicionando se tu já estivesse lá? Quando tu faz essa projeção, fica muito fácil de tu criar um posicionamento sobre isso. Só que exige muita maturidade quem tá pro lado de fora, do lado, quem não tá na linha de frente. Porque o candidato tem que saber o que tá fazendo, o que querer, e quem tá do lado dele tem que saber orientar ele para ele não fazer bobagem, né, Mara? A gente vê muita gente querer se posicionar com coisa que não sabe, que não tem pertinência para se posicionar, que não tem estofo depois para segurar o tirão de... vai vir hater, vai vir, né, contestação, vai ter contrapontos que são justos, né? É normal perguntar, tá, mas tu não acha que isso pode ser ruim pro Brasil, porque pode taxar o agro brasileiro? Isso é um questionamento que válido, tu tem que dizer qual é o meu argumento contra isso, né? Não, se a gente encontrasse um acordo com os Estados Unidos, isso, né? Enfim, tem contrapontos a isso, mas tu tem que conseguir segurar o tirão. E às vezes eu vejo que tem candidato que quer se posicionar sobre coisa, fica superficial. E não responde a galera depois. E não responde. O que é bem comum, e aí tu pensa, tá, mas peraí, tu se posicionou antes e agora tu não consegue segurar, que é o que tu tá falando. Não, e depois vai pra A, daí ele viu, opa, A tem hater. Então vamos pra B, vamos mais pra cá, assim, não vamos tanto pra lá. Cara, tu tem que, não funciona. Tu tem que entender que é um jogo de... Outra coisa é entender a regra do Instagram. Vai mudar, eu acho, a regra do Instagram pra tirar esse shadow ban. Ainda não aconteceu no Brasil, ainda tá valendo todas as regras que ainda não houve mudança nenhuma. Vai começar pelos Estados Unidos e depois eles vão passando devagarzinho essas mudanças pro mundo inteiro, né? A checagem de fato continua sendo antiga, isso vai mudar com o tempo. Mas até as eleições deve mudar. E o Instagram, tem um canal lá do Instagram, inclusive isso fica a dica para gestores de tráfego, para criadores de conteúdo, para marcas, para gestores em agência, enfim. O Instagram tem um canal em que ele dá dicas, o CEO do Instagram dá dicas no Instagram sobre como é que é melhor performar. E é muito curioso como o Instagram tá hoje, se posiciona cada vez mais, a dizer assim, é legal que tu venha com uma câmera, fazer um negócio super maneiro aí e tal, super editado, mas eu valorizo muito mais o cara que abre o celular e liga a câmera e grava. Então, conteúdos mais orgânicos, os caras botam marca lá do negócio, pô, tá escrito o nome do cara aqui em cima, por que eu vou botar marca aqui embaixo, sabe? Ou botar marca que acaba até conflitando ali, umas coisas assim, do Arco da Velha, e Arco da Velha a gente pode falar em meio ano, um ano, assim, porque Instagram e rede social muda muito rápido. E política é teu negócio, né? Às vezes, quem se posiciona primeiro acaba levando, né? É verdade. Então, assim, cara, se tu esperar pra fazer um vídeo, uma produção, né? Cara, perdeu o time, né? Perdeu, geralmente perdeu. E geralmente quando... Não é nada contra quem produz com maior qualidade, tem estrutura e tudo mais. Nós usamos muito isso na agência, né? Claro. Mas para fins mais específicos que nós precisamos passar mensagens muito mais... Agora, na campanha se usa também, né? Vídeos mais elaborados, mais sofisticados, mais produzidos e tal. É natural isso. E no meio da comunicação existem vídeos mais densos, mais incrementados que são de uso. Mas, se o Instagram tá dizendo que ele quer vídeos muito mais produzidos por você mesmo, se o Instagram tá dizendo que quer vídeos inferiores a 3 minutos, se o Instagram tá dizendo que ele não quer watermark, lá, que é marca d'água, não quer nenhum tipo de marca, enfim, e ele diz, já cai pela metade a tua entrega. Por que tu vai fazer isso, entende? E se tu vê assim, vê o que tu consome, cara. Vê o que tu consome. Tu provavelmente passa dias lá no Reels hoje, que é um problema, inclusive, a gente se vicia nisso, passando coisa lá pra ver conteúdo feito por caras, assim, com o celular na mão e ponto. Por que tu acha que pra campanha política ou pra comunicação institucional tem que ser algo pomposo, cinematográfico? Temos bons exemplos também, não dá pra deixar de citar aqui, o Topázio lá em Floripa. O Topázio faz uma comunicação muito acertada, mas ele faz com uma equipe enxuta, perto dele, com uma equipe que tem uma capacidade, uma sagacidade muito grande, e ele é um gênio, cara, ele é muito bom em se posicionar e se comunicar, ele faz isso daquele jeito dele, ele é um cara que nasceu pra isso, sabe? Então ele tem uma autenticidade ao fazer, e aí ele faz uns vídeos bem curiosos, bem engraçados, todo mundo aqui deve estar seguindo ele, quem não segue, ou já viu um vídeo dele, né? Tem vários exemplos, né? João Campos é um dos maiores exemplos, eu acho que também populariza muito vídeos cara, é um prefeito reeleito, um cara que tem 31 anos,
E tá com 68% da pesquisa para governador do Pernambuco. Né? O Nicolas Ferreira é a mesma coisa. Nicolas Ferreira, Também. enfim. Aliás, né? nós vamos viver para ver, aposto aqui, um embate no segundo turno entre Nicolas Ferreira e João Campos. Olha aí. Eu acho que nós vamos viver para ver isso aí. Tá aí o Marçal. Eu acho Cara, que Outro assunto O polêmico. Marçal é polêmico, assim, porque, cara, ele é um cara que, assim, eu acho que ele tem um conteúdo muito rico, assim, dos cursos que ele dá e tal. Tem umas coisas bem legais, assim, Aham. apesar de um exagero que eu acho, não concordo 100%, Aham. mas eu acho que falando especificamente vamos falar da campanha dele de ir pra São Paulo. Uhum. Acho que pesaram a mão demais. Sabe que a gente fala de não ser autêntico, assim? Acho que pesaram a mão demais. Exagero, tá? Acho que foi. Acho que sim. é que ele precisou se lançar, então ele exagerou no início, fazia sentido. E quando chegou a hora que ele tava no platô, Podia segurar. eles dobraram a aposta. É. Entendi. Outra coisa, ele nunca poderia ter feito aquele negócio laudo. que ele fez do laudo. Que lá aí custou. Aquilo ali foi, acho que... E, cara, tem um negócio que é o seguinte: ele perdeu a eleição que era dele, sabe? É. É muito difícil de tu ter uma nova chance Cara, nisso. A gente trabalha muito com pesquisa quando fala em campanha, né? Cara, a subida que ele teve era pra ganhar a eleição, assim. Impressionante. Ele não podia perder essa oportunidade. E foi por muito pouco. E ele E vai... ali era assim, né? Quem fosse contra o Boulos ia ganhar a eleição, não tinha Sim. mais volta. Ele precisa... Agora, o desafio dele, né? É porque, cara, o campo dele era a direita. Ah, de Aham. novo, né? Na verdade, nós estamos falando... Cara, ele postou um vídeo com o Trump no dia da posse. Daí os caras Sim. foram lá ver ele... Cara, ele tinha gravado o vídeo 2 dias antes, né? Foi. Calma. Sim, meu. Ele gravou no dia 4 naquele hotel lá que o Trump tem na Flórida, né? Como é que é o nome? Não é hotel, é o... É um Lago resort, Mar, né? Um resort. Mar-a-Lago, perdão. Mar-a-Lago, é. Sério, você não Cara, o sabia. vídeo foi gravado 2 dias Antes. antes da posse, velho. É, ele faz umas gafes, né? Então, tipo, cara, isso aí não dá. Tu vai perdendo credibilidade, sabe? E o Marçal é um cara que vira, tipo assim, cara, ele vira card do Globo, né? Com um negócio desse, né? Eu via o negócio no Globo, daí eu fui pesquisar e tal. Nem tinha visto o vídeo e tal. Sim. Tipo, cara, é umas coisas que... Essas coisas aí tem que cuidar, sabe? E ele tá à direita, né? Ele vai ocupar um espaço à direita. Uhum. E esse espaço à direita, ele tem dono. Uhum. Elegível ou não, Uhum. o Jair Bolsonaro vai ditar muito, porque a popularidade tá ali, entendeu? E Teve esse episódio também que pesou, que foi aquele de um discurso, alguma coisa que ele chegou e os caras deixaram ele falar e tal. Não rolou um episódio ele assim brigou também? com... Exatamente, ele... Na verdade, ele foi pra... lá fez com uma Bukele. viagem lá, né? Pro El Salvador, né? É isso, né? O Salvador No do Bukele. Salvador. Não. E, cara, ele parece que não tinha confirmado que ele ia estar, daí ele chegou em cima da hora, daí ele quis subir, daí os caras não deixaram e tal. Tipo, cara, aí ele. A reação dele foi ruim ali também. Se ele ficasse quieto ali... A campanha dele foi em cima de muitas polêmicas, assim, sabe? Sim. Era uma em cima da outra, assim. Então. Mas cara, aí e tá. ele já tava complicado, porque, tipo assim, nos debates ninguém mais queria perguntar pra ele, aquela coisa, né? Então, Mas eu acho que aí vem de novo aquele ponto que tu citou antes entre do garçom e do chefe de cozinha. Por quê? Porque ele aprendeu a usar a ferramenta. Porra, Sim, ele sabe. não, o carro é bizarro, assim. Não, Cara, tanto é que ele tanto- fala, e eu acho que é sincero quando ele fala que os caras não ouviram ele na eleição de 2022, 2022, 22. que o Bolsonaro poderia ter ganho com a estratégia de tráfego pago De que ele tinha. E, cara, foram muito poucos votos. Sim. A gente sabe que... E é aqueles muito poucos votos que é uma vitória de 6 pontos, né? Tu tira de um e bota pro outro, né? Sim. E é basicamente, no Brasil também aconteceu isso. Cara, quem elegeu um ou outro eram uns estados lá que não tem dono nos Estados Unidos, né? Uhum. Porque a gente sabe que o Texas é Trump Sim. e a Califórnia é sempre democrata, né? Uhum. Sempre foi democrata. Sim, quem elege são swing voters lá. É, que isso, são sim, estados que viram. E são estados que há 4 anos votam uma Swing states. coisa, há 4 anos votam outra. E a gente viu que o Bolsonaro perdeu a eleição e não foi no Nordeste, foi no Sudeste, né? Que E é um no volume Sul, de. né? O Sul, principalmente no Sudeste, que é um volume de votos muito grande, né? Se o Onix tracionasse melhor no Rio Grande do Sul, a história era outra. Cara. A campanha do Onix não tracionou como deveria. Tanto é que não se elegeu. Se o candidato em alguns dos estados fosse, e no Rio Grande do Sul é o caso, né? Uhum. Se ele tivesse capacidade de tracionar mais, aí tem N motivos, né? N razões, né? Uhum. Pra isso. Não tô dizendo que a culpa é do Onix também, pelo amor de Deus, antes que alguém tem que fazer esse disclaimer, né? Mas passou por coisas pequenas tanto quanto essas, né? Sim. E o ponto principal que eu vejo disso tudo, assim, em relação ao Marçal, é que ele teve excelentes oportunidades. Ele toma uma cadeirada, que ele esperou a eleição inteira para acontecer, Sim. mas ele foi Foi o fazer auge. um
imediatismo que não precisava fazer nada. Ele Foi de precisa, ambulância precisa- pro hospital, sabe? ele precisa ter sentado Foi e ter teatro dito, total, não, foi isso eu não teatro. quero mais. Cara, isso... daí assim, tipo assim, o cara faz todo um negócio desses pra daí um enfermeiro lá dizer que ele podia ter vindo chegando caminhando, entendeu? Sim. Cara, um enfermeiro desmonta a tese dele, Não, bizarro, bizarro. sabe? Então essas coisas, assim, é isso que a gente fala. Cara, tem que ser o que tu é. Sabe? Se não for original, as pessoas... Mas talvez ele tenha sido o que ele foi também, né? Bom, pode ser também. Daí também... Ele Verdade, é esse não. cara Verdade, errático verdade, que verdade. explica coisas meio estranhas, Enfim, pode ser. que vive da polêmica, que entende que o negócio dele é puxar pro extremo pra hypar e coisas assim. Ele e sempre tal. falava, né, que ele precisava de tantos haters lá pra ser presidente do Brasil, né? Ele tem essa estratégia, né? A estratégia não foi suficiente. Caramba.